Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do termo tentação, do significado prático dessa palavra, que essa palavra representa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia prático do Evangelho. E é muito interessante que Jesus e o Novo Testamento vão falar algumas coisas a respeito da tentação, como é o caso dos discípulos lá no Getsemane, ou no Getsemane, quando Jesus os encontra dormindo, pesados por causa do sono e da tristeza. Jesus diz que eles vigiem e orem para que não caiam em tentação. Outro momento também, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia nos fala muito a respeito desse termo, e é importante nós compreendermos o significado para que a gente possa, de uma maneira mais precisa, estar atento ao que isso acarreta ao nosso dia a dia. E também o conhecimento é uma forma de nós aprendermos a lidar, aprendermos a combater tudo aquilo que é mal e também a praticar tudo aquilo que é benéfico. O termo tentação, ele é um termo que vem do grego, palavra peirazo, e ela significa tentar para ver se algo pode ser feito, ou também traz um significado de esforçar-se, tentar alguém maliciosamente, ou um teste, ou seja, tentar para ver se algo pode ser feito. E esse termo tentação, nós podemos analisar as passagens onde esse termo é aplicado e nós podemos ver que o seu significado prático, resumidamente, pode ser aplicado como induzir alguém a cometer algo. E como a tentação ela é aplicada de maneira negativa, de maneira maligna, maléfica, o seu significado é induzir alguém a cometer algo maliciosamente, a cometer algo para que essa pessoa seja prejudicada ou prejudique alguém e, obviamente, prejudicando alguém, essa pessoa será também prejudicada. E a gente observa que existem algumas características da tentação. Então nós vamos ler ali em 1 Timóteo, capítulo 6, quando Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, treinando para o pastoreio, para o pastorado, para substituí-lo ou para assumir as responsabilidades, ou algumas de suas responsabilidades quando não estiver mais. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo é que aqueles que desejam ficar ricos, a riqueza pela riqueza, eles caem, eles são levados somente por este desejo de querer ficar rico, sem nenhum propósito pré-estabelecido, apenas pela ganância, apenas para suprir a falta, algum tipo de falta, porque o querer enriquecer, simplesmente por querer dinheiro, já de saída fala sobre alguma falta que a pessoa tem, porque querer enriquecer é simplesmente querer acumular algo. E querer acumular algo significa querer colocar algo em algum lugar onde não há. Está falando de um vazio, está falando de uma falta. E este querer, aqueles que desejam ficar ricos,
eles acabam caindo em tentações, em armadilhas, porque o desejo por enriquecer, e é interessante que a gente vai observar Satanás ali na tentação do deserto, que ele vai dizer a Jesus que se ele quisesse as riquezas, se ele quisesse todos os reinos do mundo para ele, bastava com que Jesus se prostrasse e adorasse ao próprio Satanás. E se a gente observar, se Jesus tivesse de fato o desejo de riqueza por riqueza, e aí a gente pode substituir, né, a pessoa de Jesus por outra pessoa que deseja enriquecer. Se lhe fosse proposto isso, você apenas precisa me adorar e você terá as riquezas que deseja. É uma armadilha, porque a adoração a Satanás, quando não se tem a noção do significado do que é prostrar-se diante de Satanás, a pessoa pode ponderar e dizer: adorar a Satanás é tranquilo, não tem problema nenhum. E esse adorar a Satanás também pode ser substituído por qualquer outra coisa que seja uma representação da malignidade. Então, matar outra pessoa para ficar rico, ou enganar muitas pessoas para ficar rico, isso tudo pode ser substituído por Satanás. Então, são armadilhas, que o desejo de ficar rico podem ocasionar. E isso é uma tentação, é uma indução ao erro. E essa é uma das categorias da tentação. E é interessante que Jesus ele nega, porque isso aconteceria com Jesus, os poderes seriam dados a Jesus depois que ele morresse, depois que ele passasse pela cruz. Mas Satanás propôs a ele que ele deixasse esse desejo, que ele deixasse se levar pelo desejo de cortar caminho pelo atalho. Ele não precisaria passar pela cruz, apenas precisaria adorá-lo. E Jesus ele passa pela cruz e depois que ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que os poderes e os reinos desse mundo foram dados, entregues a ele. Então ele acaba recebendo os reinos do mundo, mas através da crucificação, não através da adoração a Satanás. E essa é uma das armadilhas que a tentação ela pode induzir uma pessoa a cair. Outro texto que nós vemos também está ali em 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, o verso 16, diz assim: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto, ele vem na mesma linha do que Paulo vai dizer a Timóteo. Ele está falando que as cobiças do mundo, que esses desejos, essa ostentação, simplesmente por ostentar sem nenhum propósito mais elevado, simplesmente por acumular, por ter mais sem nenhum sentido de ter apenas por ter, esse sentimento ele não vem de Deus, ele não vem da completude de Deus, mas ele vem do mundo, ele vem desses desejos, dessas tentações que o mundo, através do maligno, colocam na pessoa, fazendo com que ela se confunda em relação aos próprios sentimentos e às próprias emoções. Então, João ele só completa aquilo que Paulo já havia dito na sua carta a Timóteo. E Mateus ele vai mostrar quem é o responsável por atuar como tentador. Veja só o que diz o capítulo 4, versos 1 e 3. Mateus ele diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito, mas para ser tentado por Satanás. Então Satanás ele é o responsável, aquela figura que se coloca como responsável por oferecer, por praticar a tentação
para os corações, para as mentes humanas. E Tiago conclui dizendo assim, no seu capítulo 1, no verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então ele vai dizer que, apesar de ser Satanás quem oferece, quem induz, quem tenta o ser humano, os homens, através de pensamentos, porque Satanás, a armadilha, a arma que ele utiliza para tentar é a própria consciência do ser humano com os pensamentos malignos, com os pensamentos dúbios. Porém, apesar de ser Satanás quem faz este encaminhamento, Tiago vai completar dizendo que são os próprios maus desejos do ser humano que se deixam levar por essa indução. Então, em condição de ser humano, com natureza carnal, Satanás ele consegue trazer estes pensamentos, como foi trazido aqui, ele tenta para ver se consegue algo. E é isso que ele faz, essa é a tentação, é induzir, é tentar fazer com que os seres humanos pequem. E aí, o segundo passo da tentação acontece em nós. Porque depois que Satanás tenta, a nossa natureza carnal, ela absorve ou não. Isso depende da nossa mentalidade. É por isso que Paulo vai falar da disposição mental reprovável. E existe também a possibilidade da disposição mental aprovável. E aí, dependendo da nossa disposição mental, de como nós dispomos a nossa mente, isso vai resultar ou no pecado ou no não pecado, que é a santificação, é o não pecar, é o não se moldar de acordo com os pensamentos do mundo, que seriam esses pensamentos de tentação. E aí, quando já a tentação é absorvida por aqueles que não deixam o pensamento passar, mas pensam no pensamento, porque às vezes pensamos e o pensamento passa, mas existem aqueles que gostam de dialogar com o pensamento pecaminoso, com o pensamento da tentação. E esses que dialogam absorvem, e aí o texto de Tiago vai dizer que eles absorvem, e este absorver se torna um pecado consumado, e o pecado consumado leva à morte. Pode ser espiritual e também pode levar a uma morte, que é a segunda morte, né? Seria a morte, a condenação, isso depois de uma pessoa chegar a óbito, chegar a falecer. Então, o segundo estágio da tentação são os nossos próprios maus desejos. E todos nós temos os maus desejos porque a natureza pecaminosa, a natureza carnal, ela habita todos nós. E aí cabe a nós aceitar, né, como Deus diz a Caim, né? Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo ou permitir. Esse dominá-lo fala da consciência, que é possível nós levarmos uma vida em santificação. Esse é o dominar a nossa própria natureza carnal, a nossa própria mentalidade. E aí Paulo prossegue no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, dizendo assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E aqui Paulo, ele dá uma das estratégias de como evitar a tentação. Ele vai dizer que cada um, analisando o próprio caminho, os próprios passos, deve observar, deve analisar, deve cuidar, né? Cuidar do seu dia a dia, cuidar da observação da sua rotina, para que também não seja tentado. Então é possível, antes
de acontecer a tentação, compreendendo tudo que se passa no dia a dia, é possível evitar a tentação. É possível evitar caminhos. É possível evitar pessoas. É possível evitar circunstâncias que poderão fazer com que nós sejamos tentados. Então existem aquelas pessoas que gostam de se colocar em situações de tentação. Elas gostam, elas sabem que ali existe algo que pode levá-la, que faz com que ela seja induzida. Existe uma pessoa ali, né, que tem determinadas atitudes, mas essa pessoa insiste em passar por ali, insiste em continuar com essa amizade, insiste em promover o pecado, promover a tentação para si mesmo. Paulo diz: então, vocês que são espirituais, cuidem daqueles que foram tentados e pecaram, mas também cuidem para que vocês não sejam tentados. Observem o seu dia a dia, veja se vale a pena correr esse risco, e aí vocês poderão, né, trazer para a vida de vocês mesmos uma paz que muitas pessoas acabam trazendo para si mesmos tribulações, porque sabem que ali acontece e não evitam. E Paulo diz que nós podemos fazer o contrário. Então tudo isso depende da nossa disposição mental. Existem aqueles que infantilmente gostam, né, de arriscar, gostam de tentar a tentação, e existem aqueles que evitam o mal, aqueles que aprenderam a contar os seus dias, aprenderam a observar o seu entorno, a sua própria vida. E existe também a tentação a Deus, né? Tentar a Deus. Existem aquelas pessoas, é claro que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas existem aquelas pessoas que acabam pecando porque de alguma certa forma eles acreditam, né, numa possibilidade e acabam tentando a Deus. Uma das formas com que isso acontece é aquela desconfiança, como se quisessem testar se Deus é realmente confiável. E aí fazem provas com Deus, não no sentido de testar a própria fé, mas no sentido de testar ao próprio Deus. Se ele de fato é confiável, se ele é mesmo Deus, né? Já o questionamento de se ele é Deus, faça isso, já é uma tentação, já é tentar a Deus. É o que os fariseus fizeram com Jesus, né? Se tu és mesmo, né? Mostre-nos um sinal. E aí Jesus diz, né? Essa geração perversa pede um sinal, mas não será lhe dado nenhum outro sinal, senão um semelhante ao do profeta Jonas. Então veja que os fariseus tentaram a Jesus, assim como muitas pessoas tentam a Deus, com essa forma de provocação. É uma espécie de provocação. Aquelas pessoas que desafiam a Deus, né, como se ele necessitasse mostrar a sua perfeição, como se ele precisasse provar que ele é Deus. Isso já mostra uma incredulidade fora de série, como Tiago vai dizer, que tudo aquilo que se pede, de acordo com a palavra de Deus, precisa ser pedido com fé, sem duvidar. Aquela pessoa que duvida, mesmo em oração, duvida, né, do poder de Deus, duvida da força de Deus, ela não está falando com Deus. Ela pode até imaginar que está falando com Deus, mas ela está se dirigindo a um ser que ela não compreende. É por isso que Tiago completa, né? Esses que assim o fazem, duvidando, né? Esses inconstantes, não podem pensar que receberão, porque não receberão o que pedem. Porque eles duvidam, eles não acreditam em Deus. Eles apenas estão num ato desesperado de conseguir aquilo que querem, mas sem de fato compreender a quem estão pedindo, né? A quem estão buscando. Não tem um discernimento exato do significado do Deus da Bíblia, né? Do Deus triuno, do Deus onipotente. Então, esta também é uma forma de tentação, quando a pessoa ela tenta a Deus
quando o próprio Jesus vai dizer aos fariseus, né? Por que vocês estão me tentando? É a mesma palavra utilizada ali quando Satanás tenta a Jesus. Então, a tentação, em resumo, é essa indução maliciosa, essa tentativa de fazer com que o outro caia no erro. E aí, com essa convicção, com essa compreensão, é possível que a gente observe, é necessário que a gente observe todas as situações que nos colocam em uma possível tentação, que são possíveis tentações. Aquela pessoa que faz um tipo de provocação, que tenta fazer com que você erre, com que você caia, que te provoca, como esses dias eu estava indo ministrar a palavra e um rapaz do Uber, acho que ele viu meu nome lá no aplicativo e ele começou uma conversa, né, perguntando se era da igreja e tudo mais. E ele começou a falar de usos e costumes, de barba, de roupas, né, de vestes, numa tentativa de provocar para que eu rebatesse e começasse ali um debate. Eu percebi isso depois, porque conforme ele viu que a minha posição, o meu posicionamento, depois ele começou a dizer que muitas vezes leva algumas pessoas e ali surge um debate sobre esses assuntos que são bobagens, né? E aí, então, ele é uma pessoa que já provoca para que você caia na provocação e comece um debate. Então, existem muitas pessoas que são desse tipo, né? São pessoas que gostam de tentar o outro, que gostam de provocar o outro. Isso mostra uma infantilidade comportamental e a gente deve evitar esse tipo de pessoa, né? Porque esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, ele gera discordância, ele causa um mal-estar e não produz para o reino. É por isso que Paulo diz que nós devemos evitar essas conversas inúteis, que só geram discussões e não promovem, né, a palavra de Deus. Então é isso, a tentação ela significa essa indução. Então que a gente venha a evitar estas situações para que a gente viva uma vida mais tranquila, uma vida mais pacificada e venha, né, a ter mais tranquilidade no nosso dia a dia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.